reportagem da revista Veja, o tenente-coronel Mauro Cid, ele não perdeu a patente, professor Suano? Não. Não? Então, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, mentiu durante seu interrogatório ao MSTF. Ao MSTF não, a primeira turma, né? Da revista Veja, o tenente-coronel Mauro Cid, ele não perdeu a patente, professor Suano? Não. Não? Então, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, mentiu durante seu interrogatório ao MSTF. Ao MSTF não, a primeira turma, né? A boy band, né? Careca, peruca, rocambole do inferno, Bento Carneiro e ministro Reborn. Na última segunda-feira, não é nem inquérito mais, Alemão, agora já é ação penal do golpe, né? Mensagens reveladas pela Veja mostram que Cid teria... Eu falo Cid, eu lembro do Cid Guerreiro. Quem é velho que lembra que ele ia na Xuxa com uma guitarrinha de... Seus cabelinhos enroladinhos. Uma guitarrinha de papelão, cantar hilarie. Irmão, o Cid teria violado as determinações do ministro Alexandre de Moraes ao usar redes sociais durante o período de medidas restritivas de sua delação premiada. Em seu depoimento, Mauro Cid negou o uso de redes sociais no período, mas prints de conversas mostram que ele teria utilizado o perfil @GabrielaR702 para discutir bastidores do inquérito e apresentar versões diferentes daquelas fornecidas oficialmente à Polícia Federal. A reportagem não diz quem são as pessoas que conversaram com Cid. Na audiência desta semana, quando questionado pelo advogado de Bolsonaro, Dr. Celso Vilardi, se Cid usou um perfil no Instagram que não estava em seu nome, Cid respondeu que não. Acompanhe este momento. A minha próxima pergunta, meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, ele diz aqui o melhor, investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Os diálogos teriam acontecido entre janeiro e março de 2024, alguns meses depois do acordo de delação. Na conversa, Cid relatou pressões, criticou investigadores e disse que Moraes já tinha uma sentença definida. Ele também mostrava descrente em relação à possibilidade de qualquer absolvição. Em uma das mensagens, Cid diz o seguinte, aspas, várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu
pedia para trocar. Fecho aspas. Outro trecho. Aspas. Toda hora queriam jogar para o lado do golpe. Fecho aspas. E Cid disse também o seguinte, aspas novamente, eu fui bem claro lá, o presidente Bolsonaro não iria dar golpe algum. Fecho aspas. Cid diz nas mensagens que Alexandre de Moraes já deve ter pronta a ordem de prisão contra Bolsonaro e que Moraes não precisa de provas, só de narrativas. Nessa mesma conversa, Mauro Cid confirma que Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos, motivo que o levou à prisão e que ainda restringe a sua liberdade até o momento atual. Já em outra mensagem, Cid diz que a vitória de Trump nos Estados Unidos pode interferir no caso, já que o Brasil poderia sofrer sanções dos norte-americanos. Cid também fala que Moraes faz jogo sujo e que ele, Bolsonaro, Augusto Heleno e Braga Neto vão pegar pena máxima e que os outros réus devem pegar penas mais baixas. A defesa de Mauro Cid, que é conduzida pelo Dr. César Roberto Bittencourt, se manifestou e, em nota enviada à imprensa, disse que as capturas de tela divulgadas pela Veja são montagens. Uma das provas seria que as imagens não mostram a data e o horário das conversas. Além disso, os advogados que trabalham em conjunto com César Roberto Bittencourt, que chefia a defesa de Cid, argumentam que ele, Cid, não escreve da forma que aparece nas mensagens. Vale destacar que o descumprimento das regras que proíbem mentiras, omissões ou versões contraditórias pode resultar na anulação do acordo de colaboração de Cid. Vou passar aqui, em primeiro lugar, para o Douglas, só vou fazer uma recapitulação. Ora, o conteúdo dessas mensagens, em primeiro lugar, ela nada difere daquele áudio que foi vazado pela própria imprensa do Cid, em que ele dizia que ele chegava na Polícia Federal, mas o roteiro já estava pronto. Ele tinha que confirmar a narrativa pronta. Depois desse áudio, ele foi levado para o Alexandre de Moraes, e nós vimos os vídeos recentemente. Alexandre de Moraes ameaça de prisão sua esposa, seu pai e a sua filha mais velha. Alexandre de Moraes se saiu com uma resposta ilegal que só analfabeto consegue admitir, que é, não, nesse caso o juiz tem o direito de retificar informações. Não tem, porque a lei que prevê a colaboração premiada diz que o juiz só pode ouvir o colaborador no momento da audiência de admissibilidade da colaboração, que é aquele momento que o juiz olha, fala, olha, está tudo de acordo, podemos seguir adiante. Depois que o colaborador fala, ele já não pode dizer mais nada. Então esta audiência do Moraes é ilegal. Ele coagiu Mauro Cid, ameaçando de prisão mulher, pai e filha mais velha. Ah, mas não ameacei de prisão. Um dos termos do acordo de colaboração do Cid era deixar de investigar pai, mãe e filha mais velha. Só que isso também é proibido pela lei, já que a lei que prevê a colaboração premiada proíbe que qualquer benefício se estenda além da pessoa do colaborador. E é claro, se você inclui a família, isso é um instrumento claro, só um energúmeno não enxerga, de possível coação. Tem mais. As perguntas do professor Celso Vilardi, advogado do Jair Bolsonaro, foram bastante certeiras. Há uma porque não bastasse a contradição, a inverdade e tudo aquilo que nós vimos ao longo dos meses e do último ano, enquanto o Cid falava uma coisa, depois dizia outra, César Roberto Bittencourt falava uma coisa para a imprensa, depois se desdizia mais 10 vezes sobre o mesmo assunto. Independentemente desta, vamos dizer assim, desta merda mexida, porque merda quanto mais se mexe, mais fede, a lei da colaboração premiada diz que se você falar com a imprensa, se você vazar com alguém qualquer elemento da delação, ela é nula, não tem conversa, acabou.
Então as perguntas foram nesse sentido. E eu conversei de manhã com muitos advogados, inclusive conversei com o pessoal da revista Veja. Segundo eles, Douglas, eles ainda não soltaram todo o material e que a acusação da defesa de Cid de que se trata de uma montagem não passa de mais uma mentira criada pela sua defesa. Absurdo, Pavinato. Começando que é incrível como no Brasil a imprensa ele sempre tem mais materiais das investigações que está rolando do que as pessoas que estão parte no processo. Isso é um absurdo total. Segundo que Mauro Cid não deveria perder as suas redes sociais. Se você for levar em consideração o que aconteceu no Brasil em tempo recente, né, nos últimos anos, enquanto o Lula esteve preso, nossa, falar isso em tempo recente é incrível, né? O cara estava preso ontem e hoje já é presidente da República. Enquanto o Lula esteve preso, ele não teve censura nas suas redes sociais. Ele manteve o seu Facebook, à época você não tinha aquela força no Instagram, mas ele tinha esse poder ainda de ter rede social. Tá entendendo? Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é um absurdo sem tamanho. E outra, quando a gente fala sobre a questão de Mauro Cid entrou em contato com a imprensa através desse perfil do Instagram. Peraí, vamos analisar o tipo de processo que a gente está passando. Esse mesmo processo em que pouco tempo atrás, eu até puxei aqui, olha, em agosto de 2024, saiu uma matéria na CNN dizendo: diálogos apontam que Moraes escolhia alvos de investigação e pedia ajustes em relatórios. Esse processo aqui, em que ele estava fazendo tudo isso apenas para pegar Eduardo Bolsonaro. Então, eles querem que eu acredite que Mauro Cid estava trocando mensagens com uma jornalista, com não sei mais quem, ou com um perfil na rede social, sem apresentar absolutamente nada, cuja única prova que eles apresentaram seria a coincidência entre aquilo que Mauro Cid falou durante o seu depoimento de delação premiada com aquilo que estava escrito no perfil do Instagram. Mas o Pavinato acabou de dizer, isso já tinha sido falado durante áudios vazados anteriormente. E a voz era dele. Tá entendendo? Então, assim, tudo isso daqui tá sendo construído de forma que, eles querem pegar mais uma vez o Mauro Cid. Mauro Cid, nessa história, ele é um pobre coitado. O cara é um pobre coitado. Ele tá sendo feito de uma das maiores vítimas do sistema. Tá sendo esganado pelo sistema para poder delatar uma coisa que aparentemente o sistema quer que ele delate, não que seja a verdade. Por exemplo, por que não houve a quebra do IP? Alguém apresentou, foi apontado em algum canto para saber se aquela mensagem de fato saiu de Mauro Cid. E outra, mesmo sendo de Mauro Cid, nós já temos outra coisa aqui, que essa delação precisa ser imediatamente anulada, porque ela mostra, por A mais B, que Jair Bolsonaro é inocente. E pela jurisprudência recente do STF, essa delação ela não passa de tortura. Né, gente? Tem que lembrar isso, porque não há, a gente está procurando, né, pelo no ovo. Mas, na verdade, o ovo é o ovo. Essa delação é tortura, né, Ana Paula? Essas mensagens. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros? Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.